pessoal da Aula Livre, eu sou o Jairo, professor de matemática, e estou aqui para a correção de mais uma questão Enem 2022 na prova rosa. E agora vamos para a questão número 136. Diz assim: o médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerissem ao longo das 3 horas seguintes, ao final da atividade, uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água após terminar seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou quanto tempo? Bom, e aí observa que as alternativas estão todas elas em minutos, né? Então, interessante já que durante o cálculo, durante o procedimento, seja feito o tempo em minuto. Então ele me diz assim, que as pessoas em 1 hora de atividade perdem 1,5 kg de massa. Então eu vou fazer essa anotação aqui, ó. 1 hora de atividade. O que essa 1 hora de atividade me dá? Me dá uma perda de massa de 1,5 kg. Ok, então isso é o que ele me indica logo no início do enunciado. Diz também que a massa de 1 litro de água é 1 kg. Eu vou colocar então isso como uma espécie de observação, que 1 litro de água tem a massa de 1 kg. E diz que existe uma recomendação, que as pessoas após a atividade física, nas primeiras 3 horas após as atividades físicas, que essa pessoa então faça uma ingesta de água correspondendo a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física. E uma pessoa após a atividade física, ela fez a ingestão desta água num total de 1,7 litros de água, ou seja, 1,7 quilogramas, né? Já que 1 litro corresponde a 1 quilograma. Então a pessoa fez a ingestão, vou colocar assim, ó, ela fez a ingestão de 1,7 litros de água ou ainda 1,7 quilogramas de água. E a pergunta é então, qual o tempo que a atividade física dessa pessoa durou? Bom, então vou colocar assim, que em 1 hora a pessoa perde 1,5 kg de massa. E a recomendação é que a água que a pessoa ingere seja 40% maior do que a quantidade de massa perdida pela atividade. Vou acrescentar isso aqui, ó. A recomendação é que seja 40% a mais de água. Ok. Então vou pensar assim, ó. A recomendação é que seja 40% a mais. Como é que eu consigo colocar 40% a mais em alguma coisa? Multiplicando por 1,4, né? 40% é 0,4. Como eu quero a mais, eu já tenho ali um inteiro, ou seja, eu tenho 100%, então 100% mais 40%, 140%, ou seja, 1,4. Então sempre que eu multiplico alguma coisa por 1,4, eu estou dando um aumento de 40%. Então vou fazer isso, ó. Em 1 hora eu tenho 1,5 vezes 1,4, quer dizer, 40% a mais do que a perda de massa. E isso corresponde a 1 hora, ou seja, isso corresponde a 60 minutos.
Então, uma ingesta de água, 1,5, que é a perda de massa, multiplicada por 1,4, porque a quantidade de água é 40% a mais, e isso corresponde em 1 hora. A pessoa fez uma ingestão de 1,7 kg. Então aqui 1,7 vai me dar X minutos. E agora eu resolvo isso. Vou deixar o X aqui isolado, vou cruzar aqui em cima 1,7 vezes 60 e embaixo quem está cruzando com X, que é 1,5 vezes 1,4. Bom, aqui eu consigo fazer uma simplificação, olha só, 60, se fosse 60 por 15, daria exatamente 4 vezes. 60 por 1,5 vai dar 40 vezes. Então aqui, ó, 60 por 1,5 vai dar isso 40 vezes. Então em cima eu tenho 40 vezes e aqui eu tenho 1,7. Embaixo eu fiquei com 1,4. 40 vezes 1,7 é a mesma coisa que 4 vezes 17. Aqui eu divido por 10, vira 4. Aqui eu multiplico por 10, vira 17. Então esse numerador eu posso reescrever como 4 vezes 17, facilita a minha vida. E aqui eu mantenho esse 1,4. 4 vezes 17, 40, 28, 68. Então aqui em cima eu fiquei com 68. E aqui embaixo eu tenho 1,4. Ainda consigo, posso multiplicar por 10, né? Me livro da vírgula. Eu tenho aqui 680 e aqui eu tenho 140. Tenho 14. Multiplica por 10, 14. Multiplica por 10, 680. Aqui ainda dá para fazer uma simplificação. 680 por 2, 340. E aí 14 por 2 dá 7, e aí o resultado dessa divisão vai gerar para mim a quantidade de minutos. Então, fazendo essa divisão, eu tenho 340 dividido por 7, 3 não dá, 34, eu tenho 7, 6, 5, 4. 4 vezes 7, 28, me sobra aqui 6, baixa o 0, 60, 60 por 7, isso me dá 8, vezes 7, 56, me sobra 4. Para eu continuar, inventei 0, vai vírgula, já sei que é 48, alguma coisa. O quê? Minutos. Então eu tenho que o tempo de exercício físico ou de atividade física dessa pessoa é 48 minutos e mais alguns segundos. E aí eu vou procurar isso na alternativa e verifico que na letra C eu tenho mais de 45 e menos de 55 minutos, portanto a alternativa correta, letra C, ok? Espero que essa correção te ajude nos estudos e até a próxima.